Gilmar teve que correr lá para Porto Alegre, a trabalho, enfim. Mas os irmãos estão sempre comunicando, a gente está orando aqui por eles. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Quero te louvar pela tua bondade, pela tua misericórdia. Quero te louvar, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui esta manhã. Quero te louvar, Senhor, pela vida do nosso pastor Armando, pela vida da pastora Cris, que estão viajando, que o Senhor possa estender as suas boas mãos sobre eles, guardá-los, protegê-los, dar a eles, Senhor, um final de semana abençoado, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a vida do pastor Gilmar, que também está viajando a trabalho, que o Senhor possa abençoá-lo, possa abençoar, Senhor, a sua esposa, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar o Henrique nesse momento. Ele está no hospital e nós pedimos ao Senhor que possa estender as suas mãos sobre ele, manifestar a tua cura, que o Senhor possa restaurar a saúde do teu servo, que esteve por alguns dias ali no Rio Negro, pregando a tua palavra, que esteve ali evangelizando os ribeirinhos, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre ele, restaurando a sua saúde, em nome de Jesus, Pai. E nós que aqui estamos esta manhã para cultuar ao Senhor, que o Senhor possa receber o nosso culto, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições, e que o Senhor possa manifestar a tua graça e a tua glória neste lugar, que nós possamos sentir, Senhor, o teu toque, que nós possamos sentir o teu abraço, que nós possamos sentir, Senhor, a tua presença neste lugar, que nós possamos, Senhor, receber a tua palavra de uma forma gloriosa, que ela encontre abrigo nos nossos corações, fortalecendo o fraco, levantando o caído, restaurando o perdido, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor seja adorado através da tua igreja, que o Senhor seja adorado através do jovem, do adolescente, que o Senhor seja adorado através das crianças, que o Senhor seja adorado, Senhor, através dos homens e das mulheres desta igreja, que os músicos que aqui estão, que eles sejam inspirados pelo teu Espírito Santo no momento do louvor, Pai, e que o pregador da tua palavra seja usado poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém, amém. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Misericórdia, hoje não teve café, os irmãos estão meio... Bom dia, igreja. Bom dia. Glória a Deus pelas misericórdias dele, por nos ter alcançado nesta manhã. E eu gostaria de convidar os irmãos a adorar o Senhor conosco. Ainda se tiver alguém rouco como eu, adore ao Senhor. Ainda se tiver alguém cansado, adore ao Senhor. Este é um momento que o Senhor separou para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus.
Ele está acima de todos. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar, Deus faz isso. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Tudo
Aleluias. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Porque em meio às tempestades, os desertos, o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor, porque em meio, Senhor, a tantas coisas, o Senhor é um Deus que promove e provê milagres. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos perdoou e nos amou primeiro. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
mesmo assim me amou. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Quero chamar aqui nesse momento a Adriana. A Adriana vai compartilhar uma palavra com a igreja. Glória a Deus. E depois da Adriana, o pastor Antônio vai estar ministrando as ofertas. A paz, igreja. A paz, igreja, bom dia. Eu não sei porque eu insisto passar em maquiagem, que acaba tudo no louvor, irmãos. Já chego desmanchando aqui em cima, mas tá tudo certo. O Senhor sabe que eu não quero ser conhecido por um rostinho bonito, mas por alguém que se humilha nos pés da cruz, amém? Eu falei com o pastor Denis na semana passada, quando ele me convidou para compartilhar uma palavra. E eu até falei para ele que eu já sabia até sobre o que eu iria falar, porque o Espírito Santo tem falado verdadeiramente comigo nesses últimos dias. Eu sou recém-chegada a essa casa, eu servia na Casa Firme em Alphaville, e ela estava num processo de mudança de prédio, no mesmo período que a Kátia estava passando por um tratamento oncológico, e eu comecei a acompanhá-la na igreja e acabei ficando, porque verdadeiramente a Nazareno, ela faz jus ao slogan, né? Uma família a se pertencer, e aqui continuei. Tenho um grande respeito pela minha casa. Grandes coisas o Senhor fez, mas foi assim que eu vim parar aqui na Nazareno, e aqui eu estou para a honra e glória do Senhor, e tem sido uma honra cultuar com os irmãos. Irmãos, há alguns dias eu tenho até dado uma desaparecida, algumas pessoas até me mandaram mensagem. Eu passo por um processo realmente que eu precisei me recolher, eu estou passando por um tratamento médico, e há momentos que verdadeiramente a gente precisa se retirar, né? A mesma Bíblia que fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, é até sobre isso que eu vou falar hoje. Ela também me fala que no dia em que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. É que, infelizmente, eu vejo que hoje, e isso é um mal nosso, inclusive, a gente tem feito muitos recortes da Bíblia, né? As pessoas têm feito uma teologia onde, às vezes, parece que eu sou o oleiro e Deus é o barro. Eu quero moldar Deus de acordo com as minhas necessidades e os meus desejos, quando na realidade nós temos uma vida de serviço, né? E provas fazem parte do processo. O Senhor em nenhum momento nos enganou e nos prometeu que tudo seria flores. O que Ele nos prometeu é que Ele não nos abandonaria. Eu acho muito interessante que quando a gente fala para as pessoas lá fora que a gente está passando por alguma adversidade, às vezes, mas você não é crente? Fala, sim. Mas em que momento o Senhor me prometeu que eu não ia passar por atribulações? Inclusive as tempestades, irmãos, elas são a mesma para todo mundo. A diferença é que nós sabemos onde é o nosso abrigo. E é isso que nos faz passar por elas de forma gloriosa, né? A gente sabe em quem a gente pode segurar a mão. E isso levou uma reflexão, inclusive, no meu trabalho, porque quando eu voltei, essa foi a discussão. Eu fiquei uma semana fora do meu trabalho, brevemente para que os irmãos entendam, há 3 anos eu trato uma doença chamada síndrome vasovagal. É um problema que causa desmaios, então ela é acionada basicamente pelo meu ritmo cardíaco. Então, resumidamente, se o meu coração bate 110, eu desmaio. Só que até que isso aconteça, tem uma série de sintomas. Então, é tontura, náusea da confusão mental, porque falta oxigenação no cérebro, esse é o mecanismo da doença para que eu possa, de fato, apagar. Então, tem vários sintomas chamados de sintomas pré-síncope. E a única coisa que eu posso fazer quando eu estou num momento de crise é deitar, porque é a única forma do sangue voltar a oxigenar para o cérebro e eu recobrar a consciência. Então, de fato, eu tive que ficar ausente, porque nos momentos de crise eu tinha que ficar deitada, né? Então, eu não consegui vir ao culto. Mas, graças a Deus, a tecnologia está aí para nos ajudar e dá para a gente ouvir a palavra. Quando a gente não consegue ler, basta colocar no celular. Não tem mais desculpa para a gente não ouvir a palavra, e é isso que tem me alimentado nos últimos dias. Quando eu voltei para o trabalho, irmãos, eu me deparei com esse questionamento. Mas você não é crente? Eu falei, sim. Inclusive, é por isso que eu continuo aqui, porque senão eu já tinha entregue os pontos. Aí eles falaram, mas na sua igreja ninguém resolve? Você não melhora? Você está fazendo tratamento médico? Eu falei, estou fazendo tratamento médico porque Deus me dá recursos para isso.
A sabedoria é dada justamente para isso. Eu tenho 2 convênios médicos. É a mesma coisa que eu ficar deitado esperando a morte. Chega lá, Deus falar: ô, minha querida, você estava com 2 convênios, você tem carro, você tem tudo, você não foi? Você ainda vem tirar satisfação comigo? Não tem o menor cabimento, então eu faço a minha parte. Né? Só que a minha surpresa foi que eles falaram: não, mas se a sua igreja, se o pastor não resolve, vai em outra. Vai em outra, faz promessa. Olha, se você amarrar as fitinhas no braço, se você fizer tal coisa para tal santo, tudo resolve. Isso, irmãos, me fez refletir que as pessoas têm, de fato, uma ideia equivocada de que a adoração, ela sempre espera algo em troca. A gente não serve a Deus, a gente não adora simplesmente pelo que Ele é, e sim pelo que Ele pode fazer por nós. Quando eu saio da minha casa para vir ao culto falando: eu vou para a igreja porque senão Deus não me abençoa, eu não estou cultuando a Deus, eu estou cultuando a mim mesmo. Porque eu só estou servindo pelo que Ele pode fazer por mim. E a utilidade, de fato, é algo muito perigoso e muito cansativo. E aí, quando eu falei justamente isso, eu falei: não, eu estou muito certo de quem eu sirvo e Ele não me deve nada. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Então, Ele não está me devendo nada. Ele está me dando ferramentas e em todo o tempo eu o louvarei, independente das circunstâncias, porque não é isso que me faz amá-lo. E aí eles me falaram o seguinte, eu achei muito engraçado, que eles falaram assim: tá, mas se um não resolve, o outro resolve. Se eu fosse você, tentava tudo. Mas você não pode porque você é crente, né? Então você não pode, por exemplo, num centro espírita ou num candomblé fazer algum trabalho, alguma coisa. Eu falei: vamos aproveitar a discussão para a gente acertar algumas coisas. Eu posso tudo, mas a palavra me doutrina o que de fato eu posso fazer. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, eu sei aonde e quem eu tenho crido e o que eu posso ou não fazer. Agradeço o convite, mas eu estou muito bem ajustada. E aí a discussão seguiu. E aí falaram: não, mas crente realmente é muito chato. Porque, às vezes, numa situação como essa, você podia em algum lugar pedir alguma ajuda, mas você não pode. Porque você é crente, né? Então, é por isso que eu nem vou na igreja. Porque ser crente é muito chato. Um monte de coisa não pode. E aí, de novo, eu falei: eu vou te perguntar uma coisa. Você bebe ou você fuma? Aí ele falou: as 2 coisas. Final de semana, né, minha cerveja, minha bebida, meu cigarro. Falei: então eu vou te perguntar uma outra coisa. Se eu falar para você hoje que você não pode mais fumar e você não pode mais beber, você consegue? Ele falou: não, assim também não, né? Tem um processo. A gente vai parando aos poucos, porque realmente parar de uma vez não dá. Eu falei: então, se você colocar um cigarro agora na minha frente e uma bebida, eu tanto posso fumar quanto eu posso beber, mas eu não quero, porque a palavra me doutrina. Então, se você parar para pensar, nós estamos todos aqui nessa mesa, mas não é a minha fé que me faz refém, é o seu vício que te escraviza. E é por isso que eu tanto amo o Deus que eu sirvo, porque Ele me dá liberdade para eu escolher o que eu quiser. Mas Ele também me dá discernimento e sabedoria para que eu siga os limites impostos por Ele. Diferente do que muita gente pensa no mundo, nós não somos proibidos de nada. Mas a nossa liberdade, ela esbarra em limites impostos por Deus. E é isso que faz toda a diferença, inclusive é isso que nos salva. Quando a gente pensa numa águia, ela é livre. Você pode dar todo o céu que ela é livre, mas coloca ela dentro do oceano para ver o que acontece. Então, uma águia, ela é livre dentro dos limites impostos por Deus. Assim somos nós, cristãos. Nós somos livres para fazer qualquer coisa, mas é a sabedoria, é o discernimento e o conhecimento disso aqui que nos dá a sabedoria do que de fato e onde nós podemos ou não estar e em quem nós temos crido. Eu peguei um trecho aqui para ler, que foi justamente a reflexão a respeito da carta de Filipenses. Eu acho muito bonito esse trecho, e que, inclusive, as pessoas fazem o recorte só do eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí põe no carro, põe em tudo que é lugar, tudo posso. O tudo posso engloba tudo, né? Eu posso prejudicar o irmão, eu posso fazer isso, eu posso prejudicar o outro, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que quando você lê o texto, não é bem isso, né? Tem um adendo antes. Então, eu vou ler só esse trecho. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aqui a palavra do Senhor é clara. Ninguém está falando que todo o tempo vai ser de riso. Em Eclesiastes 3 mesmo fala isso, né? Que há tempo de prantear, há tempo de sorrir. Tem um tempo para tudo e para tudo tem um propósito debaixo do céu. Depois dessa conversa, irmãos, para vocês verem como ela desenrolou, uma pessoa ficou impressionada com o discurso, a gente estava conversando, e ela me chamou na sala dela, ela é supervisora nessa empresa. Eu trabalho como coordenadora comercial numa empresa argentina.
E essa moça me chamou, ela tinha sido recém-promovida, e ela falou: Adriana, eu queria pedir para você fazer uma oração na minha sala. Eu não tenho passado muito bem esses dias, você aceita? Eu falei: com certeza, vamos lá. Falei: mas você ora junto comigo, porque eu faço tudo pelo outro, mas não aquilo que depende do outro. A oração eu não posso terceirizar essa responsabilidade, você vai orar junto comigo. E nós fizemos uma oração na sala dela, ela chorou bastante, me agradeceu e seguiu. Irmãos, na semana seguinte, eu recebi uma foto dela, uma mensagem no celular dela, louvando em cima do púlpito na igreja. E eu não sabia, de fato, nem que ela ia à igreja, né? E ela me mandou um áudio, e ela me mandou uma mensagem chorando. Ela falou: lembra aquele dia que nós conversamos, lá que você tinha voltado, da semana que você ficou afastada? Eu falei: me lembro. Ela falou: eu estava afastada da igreja, porque há 5 anos eu tive um diagnóstico de esclerose múltipla, e por ser uma doença degenerativa, eu fiquei muito confusa de como seria a minha vida, e eu fiquei frustrada. E quando você conversou comigo naquele dia, eu entendi que, de fato, o Senhor não me deve nada. Pelo contrário, eu devo tudo a Ele. E eu quero essa vida, eu quero ter esse contentamento nos momentos onde eu acredito que eu não poderia mais, porque você fala e ficou leve. E ela falou que verdadeiramente depois o meu diagnóstico ficou leve, porque eu tenho recurso, eu estou fazendo o tratamento. E naquela semana eu voltei e pedi para eles para eu cantar no grupo de louvor, e eu voltei, e hoje eu e a minha família estamos louvando e agradecendo ao Senhor. Naquele momento, irmãos, eu entendi que muitas vezes a gente não sabe os caminhos que o Senhor vai nos levar, mas a nossa vida é testemunho. Então, tomem muito cuidado com as escolhas que vocês fazem. Sejam cheios do Espírito onde quer que vocês vão. Não é só aqui dentro da igreja. Tem uma frase que diz que beber água só de domingo a gente morre de sede. Verdadeiramente é isso. Tenham identidade em Cristo. Não tenham vergonha de ser cristãos, pelo contrário, isso é motivo de orgulho. É que, infelizmente, as pessoas têm uma visão distorcida por falta de conhecimento, é isso aqui que nos alimenta. Então, o meu pedido hoje para vocês... Aliás, antes disso, eu até lembrei de uma outra situação, antes de finalizar. O Denis sempre me fala 10 minutos, eu nunca consigo, mas estou acabando. Eu vivi uma situação muito parecida, falando de utilidade, quando a gente fala de amor, com o meu avô. A Kátia conheceu... O meu avô, irmãos, ele morreu com 92 anos, ele tinha Alzheimer, ele tinha tido já uns 3 AVCs, e era eu quem cuidava dele. Eu que trocava ele, trocava fralda, dava banho, fazia de tudo por ele. Só que ele já não lembrava mais quem eu era, porque ele tinha Alzheimer. E era muito gostoso, por mais pesado que fosse, porque ele virou uma criança, né? Ele usava fraldas, ele era totalmente dependente de mim. E eu cuidei dele por muitos anos. A minha avó faleceu de maneira abrupta, ela teve um infarto fulminante, plenamente saudável, morreu dormindo, e o meu avô ficou. E eu cuidei dele até o último dia da vida dele. E todas as vezes ele falava comigo, às vezes eu estava trocando ele falava para mim: nossa, dava certinho para você casar com eu, né? Você cuida de mim. Eu falava: então, mas eu sou sua neta, né, vô? Não vai dar. Mas eu continuo cuidando de você com todo amor. Eu dava remédio, ele cuspia na minha cara, mas ele achava engraçado, ele cuspia e dava risada. E eu dava risada junto com ele. Porque eu cresci ouvindo a minha mãe falando de como ela teve um pai maravilhoso, de como ele se rendeu para cuidar dos 10 filhos, trabalhando em canavial, fazendo vassoura, de como ele era maravilhoso. Só que chegou no final da vida, todo mundo seguiu, ninguém tinha tempo de cuidar dele. Cada um com a sua vida, com a sua família, com seus filhos, todo mundo na sua correria. E agora vamos fazer o quê com o papai? Como diz a minha mãe, eu falei: nós vamos cuidar dele. E se você não pode, eu vou cuidar. Porque dos 10 filhos, ninguém quis ficar com ele para cuidar. Então, a minha mãe levou ele para casa e eu cuidei dele até o fim. E no dia do velório dele, irmãos, de fato eu estava muito triste pela saudade, mas a vida seguiu seu curso totalmente natural. Ele tinha 92 anos, morreu de causas naturais. Mas uma coisa me chamou a atenção naquele velório. Os meus primos e as pessoas da minha família que sequer iam visitar ele me falaram: não, a gente nem ia lá porque ele já não sabia mais nem quem a gente era. Então, a gente não entende por que você se dedicou tanto se ele nem sabia quem você era. Isso me marcou, porque eu me lembro que nesse momento eu falei: ele não sabia quem eu era, mas eu sabia quem ele era. E isso para mim faz toda a diferença. Eu não fazia para ele reconhecer que eu era a neta dele. Eu fazia pelo significado e pelo amor que eu tinha pela vida dele. E isso para mim não tem preço. Então, que nessa manhã vocês pensem, como o exemplo que eu dei do meu avô, que vocês amem de fato a Deus, não pela utilidade, mas simplesmente por quem Ele é. Que a nossa oração não seja: Senhor, abençoe a minha semana, ou faça isso por mim, aquela conquista daquele carro, daquela casa ou daquele emprego. Irmãos, tudo isso é válido, é consequência, mas esse não pode ser o nosso propósito. Que a nossa oração de fato seja: Senhor, eu te amo porque Tu és quem Tu és.
Eu te amo porque a tua graça me alcançou e que a tua misericórdia, a tua graça me basta. Eu te amo porque na minha aflição, quando eu penso que eu não vou mais conseguir, quando eu estou chorando naquele quarto, pedindo por misericórdia, pedindo para o Senhor só manter a minha sanidade, porque os remédios me dão alucinação. Eu peço, Senhor, mantenha a minha sanidade, porque eu quero continuar te adorando. Nesse momento, quando ninguém mais escuta, quando não adianta mais o meu esposo, a minha mãe, a minha filha chegar para me acalmar, é a tua voz que sussurra no meu ouvido e mantém a paz no meu coração, porque eu sei em quem eu tenho crido. É nesse momento, irmãos, que eu penso, Senhor, se o Senhor vai me curar ou não, eu não sei. Eu sei que o teu louvor estará continuamente nos meus lábios e eu te louvarei em todo o tempo da minha vida. Porque ainda que eu padeça aqui, se eu morrer aqui, amanhã eu vou acordar. E amanhã, o meu sonho, Senhor, o meu objetivo é contemplar a tua face. E eu quero simplesmente ouvir a voz que fala, filha, seja bem-vinda, que eu estava te esperando. E é isso que me basta e é isso que me move. Então, independente se o Senhor vai fazer ou não, eu amo. E eu peço a vocês nessa manhã, que a oração de vocês seja verdadeiramente, Senhor, eu te amo só pelo que tu és. Que vocês sejam conhecidos não pelo carro que vocês dirigem, pelo cargo na empresa que vocês ocupam, pela roupa que vocês vestem. Mas que vocês sejam conhecidos verdadeiramente por quanto de Cristo vocês carregam no coração. Essa é a minha oração para vocês hoje, que Deus abençoe a nossa semana, que Ele esteja à frente, dando discernimento, sabedoria. Que a gente leve Cristo aonde quer que a gente vá, que a gente floresça onde Deus nos plantar. E que no momento de adversidade a gente sempre lembre do que Ele nos prometeu, que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E amanhã, num piscar de olhos, verdadeiramente, quando tudo isso acabar, é só isso que vai valer a pena, porque todo o restante vai ficar aqui. Então, que vocês carreguem Cristo no coração e seja isso que vocês deixam por onde passar, assim como todos nós, até porque, irmãos, sem Ele, nós não somos ninguém. E nada disso vale a pena. Amém? Uma semana abençoada para todos vocês. Família Nazareno, bom dia. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. É duro, irmãos. Pegou o microfone 10 minutos, é difícil. Mas eu já saí ali da cadeirinha com uma ordem. Seja rápido, Antônio Carlos. Seja rápido. Então, irmãos, lá em casa nós temos um ditado, né? Manda quem pode. É isso mesmo que você pensou. Já colocou aqui o momento da generosidade? Ok. Então, o que é ser uma pessoa generosa? Bate no peito e fala, eu sou, fala. Ah, mas desse jeito não. Pega aí, pega a tua mão aí. Daqui a pouco você vai ver o significado da mão. Vamos lá, bate no peito e fala, eu sou. Para o homem generoso, para a mulher generosa. Vamos lá então. Eu sou uma pessoa generosa. Ah, e o que é ser uma pessoa generosa? Significa ter a virtude de dar, seja de forma material ou emocional, sem esperar nada em troca, visando o bem-estar do outro. Envolve compartilhar recursos, tempo, atenção e conhecimento, demonstrando empatia e compaixão. Isso é ser generoso. É o que nós vamos fazer agora. E eu separei um texto da Bíblia, irmãos, para ler com vocês. E esse texto é muito lindo. Está lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, 4º livro da Bíblia, onde Moisés deixou relatado para nós aqui as 3 festas que Israel comemorava todo ano. A primeira delas, a Páscoa, a segunda, a Pentecostes, e a terceira, os tabernáculos, festa dos tabernáculos, festa da colheita. O texto que eu vou ler para vocês é esse aqui, ó. Coloca para mim, por gentileza, eu estou aqui com a revista atualizada, tá? Deuteronômio 16, do 13 ao 17, para eu ler junto com a igreja. Isso, coloca para nós aqui. Isso, olha lá. Celebrarás, no primeiro, volta lá no primeiro, deixa eu ler na minha Bíblia aqui, fica mais fácil. A festa dos tabernáculos
Celebrá-las, nossa, olha que aqui foi língua estranha agora, hein? Celebrá-las por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. A festa do tabernáculo era a festa da colheita, aquilo que se colhia, né? Então tinha festa. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas cidades. A festa era uma bênção, 7 dias, uma semana. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Quantas festas tínhamos da colheita? 3 vezes no ano. Todo varão entregue, todo varão entre ti, aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, as 3 festas anuais. Preste atenção agora nessa frase, vou ler aqui no telão, leia comigo bem forte assim, como está escrito aqui, queridos, vamos lá, 1, 2, 3, porém, meu Deus, olha para a tua mão agora, como eu estou olhando para a minha. Você está achando que ela está vazia? Não, não está vazia, porque nós iniciamos o culto hoje oferecendo adoração. Nós começamos o culto ouvindo uma breve palavra, não estamos de mãos vazias, mas no momento da generosidade, em que nós podemos demonstrar a nossa gratidão e a festa, preste atenção, queridos, o significado disso, a mensagem principal que a festa dos tabernáculos trazia para os judeus, lembrança da fidelidade de Deus lá no deserto. Deus protegeu o seu povo, alimentou e guiou o seu povo. Eles moravam em tendas, representando a fragilidade da vida, mas também a presença constante de Deus. Segundo ponto, gratidão pelas colheitas e bênção de Deus. Era um tempo de alegria, abundância e celebração, lembrando ao povo que Deus é o provedor. Terceiro ponto, queridos, da festa dos tabernáculos, unidade e adoração a Deus. Era um tempo de reunião de todo o povo, homens, mulheres e crianças, em Jerusalém, para adorar a Deus. Reflete a importância da comunidade e da nossa unidade espiritual. Quarto ponto, é uma mensagem profética e messiânica. Lembra que nós já aprendemos aqui, o Velho Testamento apontava e aponta para o futuro, para Cristo Jesus. Então, a festa do tabernáculos, por que ela é messiânica? Ela aponta para o tempo em que Deus habitou entre nós, quando Jesus veio a este mundo. E aí aparece essa palavra linda, muitos, e nós concordamos com isso, muitos veem conexões com Jesus, porque Ele tabernaculou-se entre nós. E hoje nós estamos nesta manhã, queridos, neste momento da generosidade, neste momento de generosidade, nós não podemos chegar aqui de mãos vazias. E então, falando efetivamente deste momento da generosidade que nós falamos, de dinheiro, de oferta, de dízimo, de primícia, não é um apelo para fazer sensacionalismo ou mexer com o teu coração, não, apenas entendendo o que a Bíblia diz. Nós viemos adorar ao Senhor, nós viemos nesta festa. Então, a Bíblia diz que o povo de Israel não aparecia na festa de mãos vazias. Eu espero que neste momento você entregue ao Senhor uma oferta. Não deixe de ofertar, não fique com a sua mão vazia. Vou contar uma experiência que aconteceu com a gente esse mês. Há 2 semanas atrás, eu fui convidado para pregar num lugar. E eu fiquei tão feliz, irmãos, porque eu fui na empresa de um amigo nosso aqui da igreja. E pregamos, e oramos. E o mais gostoso é que terminou tudo em pizza. O negócio lá foi bom. Mas eu não voltei para minha casa de mãos vazias.
Camarada, pastor Denis, me deu um abacate desse tamanho assim, ó. Parece que veio lá da terra prometida. Demorou 10 dias, viu? Quase 10 dias para madurar. Mas eu e a dona Sônia tomamos porra essa semana. E ainda tem um pedacinho lá, né? Porque o Paulo falou para mim lá na empresa dele: você não vai para casa, Antônio Carlos, de mãos vazias. E quando eu cheguei em casa, a Sônia olhou: Antônio Carlos, um abacate, irmãos. Simples, um abacate. Mas nós não voltamos para casa de mãos vazias. Eu e o pastor Josué, já comeu teu, pastor Josué, ou não? Está uma delícia, não está? Cadê o pastor Josué? Está por aí. Então, queridos, contribua. Nós temos maquininha, nós temos QR Code, temos chaves do Pix. Como diz o pastor Armando, pega aí, pega agora. Pega teu celular agora aí. Agora, cadê teu celular? Vamos ver quantos celular nós temos hoje aqui na igreja. Olha, agora na hora da oferta ninguém mostra celular, né? Um dia eu fiz uma conta boba conversando com o pastor Denis, pastor Armando. Pois é, um celularzinho de nada, custa R$2.000. Será que nós temos 50 celulares nós temos na igreja hoje? 50 vezes 2? Pois é, irmãos. R$100.000 nos nossos bolsos aí, ó. 50 celulares a R$2.000 cada, que é o preço médio, nós temos aí no nosso bolso. Então, você não está de mão vazia, você tem um celular e tem um aplicativo, entra nele, que eu vou orar para você agora, para Deus, né, fazer com que você esteja com a tua mão cheia agora. O teu celular, o teu aplicativo, olha que bênção, né? Isso não é sensacionalismo, irmãos, é verdade. E a igreja precisa se manter. E quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que o Senhor abre as janelas dos céus. Com a Adriana, eu agradeço pela oportunidade, já passei meus 10 minutos, Deus abençoe, mas eu quero orar por você agora, bem rapidinho. Levante a tua mão direita ao céu. Bendito Deus, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, por este tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Da mesma forma que o teu povo, lá no deserto, celebravam as festas da Páscoa, de Pentecostes, dos tabernáculos, nós nesta manhã celebramos também uma grande festa de louvor, de adoração, de aprendizado da Tua Palavra, em que o Senhor se manifesta a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, e agora nós também, neste momento, iremos ofertar a Ti o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa gratidão, a nossa saúde, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Tudo, Senhor, como diz o salmista, tudo que há em cada um de nós, nós te louvamos e nós consagramos a Ti, Pai, este momento. Não permita, ó Deus, que estejamos de mãos vazias, mas que apresentemos a Ti algo, Senhor, que seja de impacto ao Teu coração e especialmente ao coração do Teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Temos mais um louvor enquanto isso, pastor? Não? Vamos direto? Pastor Jean? Então vem cá, pastor Jean. Enquanto o pessoal está nos aplicativos, deixa Deus te usar. Fecha os teus olhos, queridos. Deixa eu aproveitar, né? Pastor Jean, querido, vai. Hoje é a família, né? Pastora Priscila no louvor. Então o negócio está completo hoje. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus. Colocamos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Teu Filho no Teu altar. Que a Tua palavra nesta manhã, Senhor, seja, ó Deus, aquela palavra revelada, aquela palavra, Senhor, que traga ao nosso coração aquilo que é o desejo do Teu coração, Senhor. Abençoe a vida do pastor Jean. Use o Pai como o Senhor nunca ainda usou na sua vida. Que esta manhã seja marcante para ele e para todos nós. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor pela vida do pastor Jean. A caneta, senão eu levo. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Satisfação imensa poder mais uma vez ter essa honra, o privilégio de ministrar a palavra de Deus aqui. E eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui nessa manhã. Eu sei que Deus, Ele vai falar conosco poderosamente em nome de Jesus. Se você puder, por gentileza, abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29, glória a Deus.
Eu já quero pedir para o nosso irmão ali, me ajuda aí, toque esse negócio aí, em nome de Jesus. Quando cansar os dedos, você continua tocando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29, a partir do verso 1, diz assim, meus irmãos: os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos, e desde que desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje não encontrei nada de errado nele. Porém os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, e porém Davi seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você, portanto agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado neste seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com seus servos, que vieram com você, e ao se levantarem logo de que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele, os seus homens, para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram em Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Glória a Deus. Irmãos, a história de Davi, ela começa a ser narrada a partir do capítulo 16 deste livro. Na ocasião em que Deus dá uma ordem a Samuel para que vá até a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, Deus havia escolhido um novo rei, porque Deus havia rejeitado o reinado de Saul e a pessoa de Saul em função dos pecados, dos erros, das falhas e principalmente da falta de arrependimento de Saul para com o Senhor. E o capítulo 16 vai narrar esta história onde Samuel vai até a casa de Jessé e ali unge a Davi como o novo rei de Israel. Escolhe Davi, como o novo rei de Israel. O capítulo 17 vai falar sobre a batalha que Davi teve contra o gigante Golias, quando este, por sua vez, estava afrontando o povo de Deus, estava zombando do povo de Deus, e ali não havia homem para que tivesse coragem para defender Israel, para lutar, para pelejar contra aquele gigante.
De modo que Davi, passando por acaso ali no lugar, porque foi servir a seus irmãos, vendo aquela situação, se inconformou, se indignou, e não aceitou aquilo que estava diante dos olhos dele, e refutando tudo aquilo que ele estava vendo, ele se propôs a lutar contra o gigante Golias. Ele falou, não, esse cara ele não pode continuar tratando o povo do jeito que está tratando, falando o que está falando, fazendo o que está fazendo, eu vou dar um jeito nisso. Se não tem homem aqui para fazer esse negócio, eu vou fazer. Se não tem exército aqui para pelejar contra ele, eu vou pelejar. Eu vou fechar a boca desse gigante. E nós conhecemos bem a história. Davi ele se propõe, Davi ele se dispõe a enfrentar Golias, e no enfrentamento ele vence, ele mata Golias, ele corta-lhe a cabeça, ele é honrado pelo rei Saul, e torna-se com um nome conhecido dentre os povos, dentre as pessoas em Israel. O capítulo 18 começa a falar sobre a ocasião em que Davi ele se instala, ou ele está mais próximo de Saul, ele acaba sendo um instrumento de Deus para ocasionalmente expulsar espíritos imundos, espíritos ruins que assolavam Saul, e posteriormente Saul ele pega afeto por Davi e tudo mais, vê habilidades especiais em Davi, e até o coloca à frente de algumas batalhas, na liderança de algumas militâncias, de alguns grupos do exército de Saul. E Davi ele é bem sucedido nas suas empreitadas, Davi ele é vitorioso, Davi ele acaba tendo êxito frente às batalhas que ele disputava, e isso começa a gerar um entusiasmo no povo, o povo começa a se afeiçoar por Davi, o negócio começa a vingar mesmo. Ora, ele matou um gigante, agora ele vence batalhas, e começam a cantar cânticos a respeito de Davi, em detrimento inclusive a Saul, dizendo, olha, Saul matou 1000, porém Davi ele matou 10.000, e essa posição do povo, esse hábito, esse cântico, essa canção, essa condição que estava acontecendo ali, começa a gerar no coração de Saul, eu estou falando do capítulo 18, uma inveja, uma inconformidade. Opa, pera lá, quem é que esse cara pensa que é? Por que o povo está honrando mais a ele do que a mim? E a inveja faz com que Saul comece a perseguir Davi. Entenda, meus irmãos, as pessoas de modo geral, nós precisamos tomar cuidado com isso, para não ser inocentes quanto a intenção de algumas pessoas contra nós. Tem muita gente que quer você bem, mas desde que o seu bem não seja maior do que o bem dele. Tem muitas pessoas que querem você, bem sucedido, mas desde que o seu sucesso não seja maior do que o sucesso dele, porque enquanto você estiver abaixo dele, ele vai sorrir, ele vai se alegrar, ele vai festejar e tudo mais. O problema vai ser quando o seu nome começar a ganhar uma conotação maior do que o nome dele, quando você ter uma fama maior do que a fama do outro. Talvez algumas pessoas não vão saber lidar com isso, talvez algumas pessoas não vão saber lidar com o seu sucesso, com o seu crescimento, com a sua ascensão. Haverá perseguições, porque pessoas não estão acostumadas a lidar com o crescimento, com a ascensão, com a promoção do outro. Há uma dificuldade, e Saul tinha essa dificuldade. Saul não sabia lidar com o sucesso de Davi, e Saul começa a persegui-lo, de modo que Davi ele não encontra outra saída a não ser fugir, a não ser se esconder, a não ser se afastar da presença de Saul, para que não morresse em suas mãos. Ora, o capítulo do 18 até o capítulo 27, que nós vamos ler, 29, que nós lemos aqui, Davi ele está correndo, ele está fugindo de um canto para o outro, fugindo da presença daquele que queria matá-lo. O capítulo 22 vai falar que Davi ele está instalado, ele está escondido numa caverna em Adulão. E nesta caverna, algumas pessoas, sabendo que ele estava lá, começam a chegar a ele. Então, Davi ele já tinha um nome, Davi ele já tinha uma experiência, Davi ele já tinha um legado, Davi ele já tinha um posicionamento que atraía pessoas, e pessoas eram atraídas pela condição de Davi, pela pessoa de Davi, pelo chamado de Davi, pela pessoa que ele revelava-se ser. E na caverna de Adulão, algumas dessas pessoas começam a se aproximar, começam a segui-lo, institui ele como seu líder.
líder, famílias, parentes, pessoas desgostosas com a vida, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas que não valiam um centavo furado. Era esse tipo de gente que estava se aproximando dele, pessoas que a sociedade deixava de lado, mas que encontravam na liderança de Davi um propósito, encontravam na liderança de Davi, sabe, um motivo para seguir em frente. Aleluia. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que a gente não entende. Por que que Deus está colocando gente assim? Ei, talvez Deus, através de você, quer tratar pessoas, quer curar pessoas, quer ajudar pessoas, quer transformar pessoas, quer através de você gerar propósito em pessoas, e nós precisamos estar prontos para quando isso acontecer. Então o capítulo 22 vai falar dessas pessoas que se aproximam dele. O capítulo 27, glória a Deus, conta que Davi, ele tem uma ideia a partir do verso 1, diz assim: Davi contudo pensou, 1 Samuel capítulo 27 verso 1, Davi contudo pensou, algum dia serei morto por Saul, é melhor fugir para a terra dos filisteus, então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora nora, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Davi, ele tem esta ideia de se esconder no meio dos filisteus, na terra de Gade. Ele procura pelo rei Aquis, ele fala: me deixe esconder aqui, me deixe ficar aqui. No pensamento dele, ele compreendia que aquele era o último lugar que Saul procuraria, e por conta dele estar ali, ele não sofreria mais com as perseguições do rei Saul. Então ele, os 600 homens que estavam com ele, os soldados que o acompanhavam, suas famílias, suas mulheres, seus filhos, suas esposas, todos acompanharam Davi. Então estamos falando de um povo grande, estamos falando de um povo que já ganhou uma conotação, e esse povo todo resolve ir embora para Ziclag, para Gate. E chegando lá na conversa com Aquis, ele fala: não permita que eu fique aqui no meio, na terra onde você está, na capital, me dê um pedacinho de terra, me dê um cantinho para eu ficar, eu e o povo que está comigo. Aquis achou bem aquela palavra, aquele comentário, aquela condição, e falou: olha, pegue a terra de Ziclag, se instale lá, fique lá com a sua casa, fique lá com os seus, fique lá com a sua família, arme acampamento lá. E Davi, ele faz isso, ele vai para Ziclag, ele se instala em Ziclag, ele fica naquele lugar, aleluia. E esse período em que ele se instala em Ziclag é um período de cerca de 1 ano e 4 meses, onde ele honrou o rei Aquis, onde ele serviu o rei Aquis, onde ele não fez nada que desmerecesse a confiança do rei Aquis. Contudo, em um determinado tempo, uma batalha acabou surgindo. Israel se posiciona para lutar contra os filisteus, e os filisteus se posicionam para lutar contra Israel. Eles estão preparados, eles estão prontos. A batalha é iminente, ela vai acontecer, não tem como fugir dela. Aquis chama Davi, sabendo já dos sucessos que ele tinha em batalha, inclusive das vitórias que ele teve já morando em Ziclag. Ele chama por Davi e fala: ei Davi, você vai comigo nessa batalha, você vai estar ao meu lado nessa batalha, você vai me acompanhar nesta batalha, você vai pelejar comigo esta peleja, você vai lutar comigo esta luta, você vai encarar esses oponentes ao meu lado. Davi, ele se dispõe, ele se propõe, ele olha para Aquis e fala: pode contar comigo, eu vou contigo nessa batalha, eu serei contigo, meu povo é o seu povo, meu exército é seu exército, vamos junto para a guerra, vamos junto para a batalha. E Davi, ele se propõe a batalhar, ele reúne os seus soldados, ele reúne o seu exército e fala: nós vamos à batalha. Eles se preparam, eles se juntam aos exércitos filisteus, e quando eles estão preparados para a batalha, a caminho da guerra, os governantes principais do exército de Aquis olha para Aquis e fala: o que Davi está fazendo aqui? O que esses hebreus estão fazendo aqui? Por que eles estão nessa batalha? Aquis, você está chamando Davi, que é hebreu, para lutar contra o seu próprio povo?
Você perdeu o juízo, só pode ser. Mande ele embora. Mande ele embora porque ele tem história. E se ele ficar nesta batalha com a gente, na hora do vamos ver, ele vai nos trair. Ele vai se revoltar contra nós e vai ser uma ameaça exponencial. Então mande que volte. Aquis relutou, Aquis disse, ele nunca fez nada que desmerecesse a minha confiança. Mas os governantes estavam ascéticos em relação à presença deles ali. Ele falou, volte, mande-os que volte para a sua casa. Irmãos, enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto todos os homens acompanhavam Davi na batalha dos filisteus, a Bíblia vai dizer a partir do capítulo 30, que os amalequitas se reuniram, vendo que não havia homens em Ziclag, vendo que não havia pessoas em Ziclag, eles se reuniram e atacaram a cidade, saquearam a cidade, queimaram a cidade onde estavam as mulheres de Davi, o povo de Davi, os filhos dos homens que estavam com Davi, a família dos homens que estavam com Davi, eles foram levados cativos. Aquis olhou para Davi e falou, volta para Ziclag, e ele voltou com o semblante caído. Quando ele chegou em Ziclag, ele encontra uma cidade queimada, ele encontra uma cidade em ruínas, ele encontra uma cidade destruída, e a sua família não estava lá, o seu povo não estava lá, sabe, o povo do seu povo não estava lá. O capítulo 30, a partir do verso 1, vai dizer assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoam, Jezreel e Abigail. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Davi volta e não tem nada lá, a não ser destruição, a não ser ruínas, porque Davi estava preocupado demais e ocupado demais, lutando uma luta que não era dele. Davi, ele vê a sua família escapando pelos dedos. Eu fico imaginando a situação, a condição, o sentimento, o pensamento daqueles homens, quando voltam para Ziclag e não encontram seus filhos, não encontram as suas mulheres, não encontram a sua família, não encontram suas casas queimadas, os seus bens todos foram saqueados, roubados. Eu fico imaginando o sentimento dele: caramba, a gente perdeu tudo. Levaram nossa família, levaram nossas esposas, levaram nossos filhos, queimaram nossas casas, roubaram nossos bens, e nós estávamos fazendo o que enquanto tudo isso acontecia? Nós não estávamos lá para proteger, nós não estávamos lá para lutar contra eles, nós não estávamos lá para defender a nossa casa, para defender os nossos, nós não estávamos lá para cuidar daquilo que é importante para nós. E nós estávamos aonde? Enquanto tudo isso acontecia, nós estávamos ocupados demais, lutando as lutas dos outros. Enquanto estávamos ocupados com os problemas dos outros, enquanto estávamos ocupados com as tarefas dos outros, enquanto estávamos ocupados com os problemas dos outros, a nossa casa estava sendo queimada. Nos dispomos a proteger o exército filisteu, a lutar a favor dos filisteus, uma guerra que nem é nossa, mas fomos incapazes de defender aquilo que era nosso. Os homens, quando viram essa situação, se lamentaram, choraram, sofreram, e alguns deles olharam para Davi e falaram: eu vou te apedrejar porque a culpa é sua, porque você nos levou para uma guerra que não é nossa.
E agora onde estão os nossos filhos? Onde estão as nossas esposas? Onde estão as nossas casas? Onde estão os nossos bens? Perdemos tudo porque estávamos ocupados demais, lutando uma luta errada. Aleluia. Isso é um problema, meus irmãos, porque às vezes nós estamos tão empenhados, estamos tão dedicados, estamos tão focados em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil, estamos tão dedicados a travar batalhas e lutas, sabe, que aparecem, estamos tão dedicados em compartilhar, aleluia, assistência, apoio, ajuda em áreas que exigem, que pedem por socorro, estamos tão empenhados em ajudar o problema dos outros e esquecemos de dar a devida atenção para os problemas de dentro de casa. Há uma motivação tão grande em socorrer o casamento que está em ruínas, e você nem percebe que o seu precisa de socorro. Há uma necessidade tão grande de fazer campanhas de oração em lares cujos filhos estão nas drogas, e você não percebe que o seu está escapando pelos seus dedos. Há uma preocupação tão grande em traçar batalhas alheias, e você mal consegue lidar com as batalhas da sua própria vida. Isso eu falo numa atmosfera espiritual, ministerial, profissional. Tem tanta gente tão focado, tão determinado, aleluia, nas lutas do seu trabalho. Eu não estou falando que você tem que ser irresponsável, imprudente, você tem que entregar aquilo para o qual você foi contratado para fazer. Mas tem gente que é tão focado em tudo isso e não se atenta que a sua família pede por socorro. Nós vemos pessoas, quando eu converso como pastor, quando eu converso com pessoas que estão afastadas da igreja, são pessoas que geralmente estão cansadas. Em muitos casos eu pego situações de pessoas que entregaram tanto dentro da igreja. Daqui a pouco eu vou colocar bem isso, para não entrar aqui em contradição com aquilo que praticamente eu acredito é a essência do meu ministério particular, mas eu preciso falar isso para vocês. Estão focados em cuidar dos outros, em cuidar da família dos outros, em cuidar da vida dos outros, em dar assistência aos outros, e quando a ficha caiu, percebeu que a sua casa estava em ruínas e se frustrou e se decepcionou. Deus, eu estava cuidando de todo mundo, por que o Senhor não cuidou da minha casa? Porque a responsabilidade era sua. Porque nós precisamos entender que primeiro nós precisamos cuidar de nós, primeiro nós precisamos cuidar da nossa casa, e depois cuidar da casa do outro. Primeiro precisamos tratar das nossas batalhas e depois lutar as lutas dos outros. Então eu não estou dizendo que nós não podemos, ajudar, auxiliar, tratar, cuidar, muito pelo contrário, Jesus, ele nos ensinou a amar ao próximo. Ele falou, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele fala, cuida do outro, ajuda o outro. Amar é cuidar, amar é tratar, amar é ajudar, amar é apoiar. Jesus, em seu ministério, ele nos ensina isso, na sua experiência, no seu dia a dia, no seu trato com as pessoas. Nós vemos Jesus, ele atravessar oceanos, atravessar rios e mares para livrar um jovem, uma pessoa de espíritos imundos. Nós vemos Jesus entrar em terra que ninguém queria entrar, e lá em Samaria cuidar, tratar de uma pessoa que ninguém queria tratar. Jesus cuidou, Jesus amou, Jesus tratou. Jesus nos ensina a fazer tudo isso, aleluia. Inclusive Tiago, na sua carta, no capítulo 4, verso 17, ele vai dizer o seguinte: olha, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz,
faz nisso está pecando. Ou seja, se nós temos a condição de ajudar, de fazer o bem, se nós podemos fazer isso e não fazemos, é pecado, é errado. Em Salmos 41, verso 1 também vai dizer: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. Então a Bíblia ensina a ajudar o semelhante, a Bíblia ensina a ajudar as pessoas, a Bíblia ensina a gente compartilhar das nossas dores. Veja a parábola do bom samaritano: pessoas fugiram dele de torto a direito, os líderes, os religiosos de plantão e tudo mais. Aí chegou o bom samaritano que passava pelo caminho, vendo o homem caído, ele se dispôs a ajudar, ele se dispôs a auxiliar. Então não estou pregando que nós não temos que socorrer, que nós não temos que ajudar, não. É a nossa chamada, é a nossa vocação, é a nossa missão. O que eu quero dizer é que nós não podemos ser negligentes em relação àquilo que Deus colocou na nossa mão. Não podemos ser negligentes àquilo que Deus colocou na nossa mão. Não podemos cuidar da casa dos outros e negligenciar a nossa própria casa. Não podemos assumir os problemas da igreja do outro e negligenciarmos os problemas da nossa igreja. Não podemos, tratar dos problemas dos outros e não cuidar do nosso próprio problema. Aleluia. Timóteo vai escrever, Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo 5, 8. Gálatas 6 vai dizer, a partir do verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Davi deixou a sua família, a sua casa, os seus, para cuidar dos problemas de outros, inclusive de outros que nem partilhavam da mesma fé, nem fazia parte do seu próprio povo. Inclusive estava lutando contra o seu próprio povo. Então eu imagino a dor, o sofrimento que eles passaram quando chegaram em casa e encontraram tudo destruído, porque estavam lutando a luta errada. Mas como nós lemos aqui, Davi, ele foi pressionado. Davi, ele estava angustiado. Davi, ele ficou mal. Caramba, eu sou o líder, e eu levei todos a viver e passar por essa experiência terrível. Davi foi ameaçado. Davi estava sofrendo uma pressão muito grande, psicológica, sentimental e física, porque as pedras estavam ali, prontas para ele. Davi estava travando uma batalha interna terrível, e quando ele percebeu que a situação dele era complicada, quando ele percebeu que a situação dele estava difícil, diante das angústias, diante das dificuldades, diante, de tudo aquilo que ele estava enfrentando ali, das pressões, Davi, ele sabia exatamente a quem ele recorreria. Davi sabia exatamente quem poderia ajudá-lo, quem poderia auxiliá-lo. Davi entendia: caramba, eu fiz a coisa errada, eu tomei a decisão errada, a minha estratégia foi equivocada, o meu posicionamento não foi o devido, agora estou colhendo os frutos de uma decisão errada, de um posicionamento errado, de um posicionamento equivocado. Estou sendo pressionado, estou sendo ameaçado, estou angustiado, e diante de todo esse boom de pensamentos e sentimentos e situações, Davi, ele entende, como sempre entendeu, ele é especialista nisso. Ele percebia que em momentos como esse, eu preciso ir atrás de alguém que tenha capacidade de me ajudar, que tenha condição de direcionar meus passos e me tirar desse abismo que eu mesmo me meti. Eu vou buscar em Deus, eu vou me fortalecer em Deus, eu vou me posicionar diante de Deus, porque
porque Deus, Ele pode me ajudar, Deus, Ele pode mudar essa história, Deus, Ele pode dar jeito, Ele pode reverter isso. Então Davi, ele se fortalece no Senhor, ele não se apoia na capacidade intelectual que ele tem, ele não se apoia nas experiências que ele tem, ele não se apoia nas habilidades que ele tem, ele não se apoia no seu poder de persuasão, na sua liderança que transmitia graça aos outros. Não, Davi, ele entende que nada disso era suficiente para resolver o problema. Davi, ele entende que a única saída era Deus, que a válvula de escape era Deus, que quem poderia socorrê-lo era Deus. Aleluia. Inclusive ele escreveu no Salmo 20, oh glória a Deus, no Salmo 20 a partir do verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Alguns encurvam-se e caem, mas nós que confiamos nele, nos levantamos e estamos de pé. Oh glória. Em momentos de dificuldade, não é no vizinho que você tem que bater, não é na força do seu braço que você tem que acreditar, não é no seu psique que você tem que se basear, não. Em momentos de dificuldade, busque em Deus, clame a Deus, vá para perto de Deus, escolha a Deus, consulte a Deus, vai que Ele vai te ajudar. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Senhor, eu já errei, mas eu preciso corrigir, sozinho eu não consigo. Quem é que pode me ajudar nessa batalha? Só o Senhor. Elevei meus olhos para o alto, de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Aleluia. Ele é o nosso socorro, como já foi dito aqui. Aleluia. O Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo em todo tempo. Oh glória, oh glória. Eu lembro uma ocasião onde Josafá e seu reinado foi ameaçado, porque alguns reis se ajuntaram para pelejar contra ele, e diante do temor da peleja, da batalha, tantos exércitos vindo contra nós, Josafá teve medo. Aleluia. E deixa eu falar uma coisa para você, não fique constrangido em ter medo de encarar os seus problemas. O medo é algo natural. O problema não é temer, o problema é ser tomado pelo medo, é deixar o medo tomar conta de você. Quando Josafá temeu aquela situação terrível, Josafá não viu nenhuma saída a não ser recorrer a Deus. Ele se posiciona diante de Deus, ele busca ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele pede socorro ao Senhor, e Deus, ele libera uma palavra de socorro, de refúgio. Deus, ele olha, aleluia. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ajudai vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede também nos seus profetas e prosperareis em tempos de angústia. Busque somente em Deus. Deu errado até aqui, ei. Seu foco estava errado, estava equivocado, estava mal direcionado. É um problema? É, mas não é o fim. É um fator complicado? É, mas ainda não é o fim. Talvez nós tropeçamos em alguns momentos e estamos, aleluia, colhendo os frutos de más escolhas, de más decisões, por entrar em lugares que não era para entrar, por fazer coisas que não era para fazer, por lutar lutas que não era para lutar. E talvez, aleluia, o reflexo disso foi terrível dentro do nosso ministério, dentro da nossa casa, dentro da igreja e tudo mais. Mas ei, ainda que estejamos nessa condição, não é o fim. Há esperança para nós. O Senhor, Ele pode reverter essa história. E por isso que Davi, sabendo dessa situação, sabendo disso, Davi, ele se propõe, ele se dispõe a buscar ao Senhor, porque entendia, Deus é o único que pode resolver esse problema. Aleluia. Quando Davi, ele busca ao Senhor, quando Davi consulta a Deus, quando Davi ora a Deus, ele consulta o profeta, o sacerdote que ali está, ele se dispõe a orar, ele fala: Senhor, me ajuda.
Me ajuda que eu não estou conseguindo. Porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa sentar, chamar o Senhor para sentar do nosso lado e falar: Senhor, me ajuda que eu não estou conseguindo. Eu já bati algumas portas e não está dando certo. Eu já tentei de tudo e não está dando certo. Eu não tenho força, eu não tenho habilidade, eu não tenho a condição. Eu não tenho as aptidões, eu não tenho a atribuição, eu não tenho os atributos. Eu não tenho. Tem hora que a gente precisa se esvaziar. Porque às vezes Deus está esperando somente isso, está esperando você se esvaziar de você mesmo, do seu ego, da sua autossuficiência, sabe, te esvaziar, sabe, das suas capacidades, das suas intelectualidades, e colocar Ele ao seu lado, pedir para Ele sentar do seu lado e falar: Senhor, me ajuda, porque eu já não consigo mais. Eu já não vejo mais saída, eu já não tenho mais orientação, eu já não consigo mais entender como trabalhar diante dessa circunstância, mas eu sei que o Senhor pode. Há momentos que a oração é a melhor saída. Há momentos que a oração, sabe, é a válvula de escape que nós precisamos, porque onde nós não podemos entrar, o Senhor entra, o que nós não podemos fazer, o Senhor faz, aonde a nossa mão não chega, a mão do Senhor, ela vai chegar. Há momentos que a única saída que nos resta é clamar ao Senhor, é orar ao Senhor, é pedir ao Senhor o direcionamento, a orientação. E deixa eu falar uma coisa para você: Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, e você vai sair dessa. E você vai sair dessa. Oh, glória. Deus, Ele olha a oração de Davi. Davi ora ao Senhor, e Davi responde essa oração. Davi consulta a Deus e pergunta: vale a pena persegui-los? Eu vou conseguir alcançá-los? Deus olha para ele e fala: vale. Ainda dá tempo de você restituir o que você perdeu. Ainda dá tempo de você recuperar o que você perdeu. Ainda dá tempo de você, sabe, chegar nos seus inimigos e trazer de volta para casa aquilo que eles tomaram de você. Ainda dá tempo. 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 Ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para sua casa. Ainda dá tempo, aleluia, para essa situação que você está enfrentando. Ainda dá tempo. Ainda há jeito para isso. E Davi, imediatamente, diante dessa palavra liberada do jeito que ele estava, ele foi cansado, fadigado, porque ele acabou de voltar de uma guerra, exausto, mas ele não mediu esforços. Deus liberou uma palavra: eu acredito nessa palavra, agora eu vou fazer a minha parte. Porque é sempre uma sintonia, uma sinergia, é sempre, sabe, uma associação. Deus, Ele vai fazer a parte dele, mas entenda, você tem a sua também. Agora eu vou fazer a minha parte. Mas Davi, você está cansado, mas não dá tempo de descansar. Tem coisas que não dá tempo de ficar de braço cruzado. Tem coisas que não dá tempo de ficar com as pernas em cima do sofá. Tem coisas que não dá tempo de ficar na comodidade da televisão, assistindo Netflix. Tem coisas que não dá tempo de ficar deitadinho, sossegadinho, vendo no Instagram, Facebook, WhatsApp. Não, tem coisas que são emergenciais. Não dá tempo de ficar esperando. Você tem que agir, e agir imediatamente. Então Davi, ele age imediatamente. Deus liberou a palavra: corre atrás deles, que você vai alcançá-los. E ele imediatamente faz isso: corre, pega os seus homens e vamos corrigir o erro que nós cometemos. E Davi, ele vai. Olha o que diz, aleluia, o capítulo 30, a partir do verso 16. Quando ele levou Davi até os amalequitas, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo.
Davi recuperou tudo. Oh, glória! Às vezes nós falhamos pela vontade de fazer o certo. Às vezes nós erramos pelo ímpeto, pelo desejo de entregar resultado. Às vezes nós nos equivocamos nas decisões e nas batalhas que batalhamos, porque estamos comprometidos demais, sabe, em ajudar, em prestar assistência, e às vezes na nossa boa vontade nós acabamos colhendo frutos difíceis demais de digerir. Às vezes a nossa casa sente, às vezes não vale a pena a obsessão terrível por algo, seja profissional, sabe? E em contrapartida, o reflexo ser desfavorável dentro do seu lar, dentro do seu ministério, dentro da sua vida. Eu lembro uma vez, nós estávamos passando por uma situação muito difícil em casa. Nós estávamos enfrentando uma situação dura, financeiramente falando. Era necessário que tanto eu quanto a minha esposa trabalhasse, para a gente conseguir dar conta. Tínhamos acabado de comprar o apartamento. Eu estava endividado até o pescoço. Aliás, até o pescoço, né? Foi metáfora. Estava endividado até o pescoço. E era necessário que a gente estivesse, sabe, dedicados ao trabalho para conseguir suprir as despesas de casa. A minha esposa estava num serviço terrivelmente terrível. E aquilo estava comprometendo a situação dentro de casa. Ela trabalhava numa empresa. Não vou falar porque está gravando. Mas depois você me chama que eu te conto. E essa empresa era complicada. Ela tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Em dias de fechamento, então, misericórdia. Teve dias dela sair da empresa às 4 horas da manhã. Chegar em casa às 5, 6 horas da manhã. Por causa do fechamento. Entrava às 8, saía às 8. E era muito puxado, era muito complicado, era muito exaustivo. Eu já estou encerrando, vou até fechar a Bíblia. Era muito exaustivo. E aquilo estava começando a minar nosso casamento. E a gente precisava do dinheiro. Não trabalhava de graça, mas a gente precisava daquela hora extra, precisava daquele dinheiro, precisava daquela bonificação, precisava daquilo, mas aquilo estava minando o nosso casamento. Imagina eu com os filhos em casa, minha esposa não está do lado. Qual homem gosta disso? Qual mulher gosta disso? Sabe, a gente cobre a cabeça, mas descobre os pés. E estava uma situação muito complicada. Eu já estava falando para o amor, não está dando mais. Olha, você precisa sair desse emprego. Deus, Ele vai cuidar da gente. Deus, Ele não vai deixar faltar nada, porque o nosso casamento está correndo risco, porque a situação está difícil. Eu não consigo ver minha esposa. A gente não consegue ficar mais junto. E a gente sabia que era importante aquele emprego. Mas ela percebeu, infelizmente, numa situação muito trágica, de que era hora de se desvincular e deixar Deus cuidar de todas as coisas. Um dia eu busquei as meninas em Osasco, eu peguei o rodoanel. Era um dia de chuva, uma chuva muito forte, muito forte. Mal dava para ver 1 metro à frente. E o rodoanel estava passando por uma obra, então uma faixa foi interditada, então tinha aqueles cones que vai te direcionando para a próxima faixa. E eu estava na faixa do meio, já próximo à saída para Raposo Tavares. Eu moro em Cotia. E um pouco antes da saída ali para o pedágio, para Raposo Tavares, um caminhão cegonha, ele veio com tudo e percebeu o afunilamento da pista, ele jogou, ele não nos viu. Eu estava num Corsinha, um Indy 95. Caí nos pedaços, estava só pela fé. A gente falava, o dia que a gente comprar outro carro, esse carro para. A gente vendeu o que a gente tinha para comprar um apartamento, ficamos com essa benção. Foi uma benção, era guerreiro, bicho. É tanto que ele enfrentou o caminhão cegonha e resistiu. Resistiu a cegonha. E aí o caminhão entrou, afunilou, entrou, não nos viu. Eu ia ver um Corsinha daquele tamanho, o cara lá em cima. Ele bateu, nos pegou.
e nos jogou para outra pista. Graças a Deus, Deus colocou a mão, não tinha nenhum outro caminhão vindo do outro lado, nenhum carro, nem nada e tal, e a gente buzinou e não sei o que, e as meninas estavam comigo, e na hora que bateu elas correram, consegui ainda segurar uma pelo braço para não bater a cabeça no vidro, e foi desesperador, e o cara nem viu que bateu na gente, ouviu, infeliz, e foi embora mesmo assim, não sei, só sei que ele foi embora, sumiu e deixou a gente lá, e eu desesperado, consegui aos trancos e barrancos chegar em casa com o carrinho que já era velho, caindo aos pedaços, tadinho, todo judiado. Quando eu cheguei, eu liguei para minha esposa, ela não me atendeu. Depois de muitas horas ela foi me atender, era dia de fechamento, isso era umas 2 horas da manhã. Aí ela foi ver a mensagem que eu mandei para ela, ela saiu imediatamente do serviço, ela viu o carro, ela viu a gente, por Deus, a graça dele nos alcançou, colocou a mão e ninguém se machucou, não tivemos nenhum arranhão, mas na hora que ela viu aquilo, ela se desesperou, falou, não, eu não vou continuar nesse negócio, porque se eu estivesse em casa, você não teria precisado buscá-las na escola, lá em Osasco, e nada disso teria acontecido, e ela resolveu sair daquele serviço, entregar aquilo, sabe, o nosso casamento voltou a ter harmonia, voltou a ter paz. Deixa eu falar uma coisa para você, não faltou pão, não faltou leite, não faltou a carne, não faltou nada, Deus, ele deu em dobro, e melhor ainda, Deus restituiu, e deu a ela um outro serviço, onde ela ganha o dobro, acho que até o triplo do que ela ganhava nesse serviço aí. Olha o que Deus faz, irmãos. Tem horas que a gente precisa, aleluia, classificar quais são os verdadeiros valores da nossa vida, e dar a eles a importância. Você pode colocar de pé, me ajudem aí. Quando é para os outros, vocês tocam, né? Bem, vocês acompanham, vocês seguem. Quando é para mim, vocês ficam aí, tudo preguiçoso. Cadê o baterista? Eu vi você quebrando a baqueta. Eu gostei. Eu piro nesses negócios aí. Mas eu vi. Irmãos, a gente precisa aprender quais são as lutas que a gente precisa lutar. A gente precisa entender quais são as batalhas que a gente precisa batalhar. Ei, você precisa direcionar, classificar bem a sua ordem de prioridades. Porque senão você pode está ajudando, trabalhando uma área e comprometendo outra área. Deixa eu orar por você. Você pode fechar os seus olhos? O grupo de louvor pode me ajudar já? Feche os seus olhos. Se você puder, por gentileza, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Talvez é a sua esposa, talvez é um amigo, talvez é um desconhecido, não sei. Você vai orar por ele mesmo assim? Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé agora em oração, em clamor. Nós clamamos aqui juntos, Senhor, pedindo ao Senhor, nos direciona. Alinha os nossos propósitos, alinha, Pai, a nossa visão, alinha. Porque nós não queremos, Senhor, comprometer aquilo que importa. Nós não queremos, Senhor, sabe, cometer erros que coloquem em xeque a integridade da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Não, Senhor. E se há alguém aqui, meu Deus, que está desta maneira, se dedicou demais a algo e viu outra coisa, Pai, sendo afligida, que, meu Deus, haja restauração, haja restituição, haja mudança, haja transformação, porque o Senhor é o Deus que pode, o Senhor é o Deus que faz, Pai, e operando o Senhor, quem pode impedir? Então, em nome de Jesus, abençoe nossa igreja, abençoe meus irmãos, abençoe minhas irmãs, abençoe a liderança dessa igreja, dê saúde, dê equilíbrio, dê condições, coloque pessoas a seu lado para compartilhar a carga, Senhor, a fim de que possamos viver uma vida saudável, de bênção, em nome de Jesus. Posso ouvir
ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Obrigada por isso, Jesus. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo, pois não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. O Senhor é a nossa prioridade, Jesus. O Senhor é a nossa prioridade, Senhor. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, nas nossas decisões. Nos ajuda com a nossa família. Nos ajuda, Senhor, para que nós venhamos viver o sobrenatural, Deus. Oh, aleluia, Jesus. E não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças e nem culpa que fiquem diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra ela é pura, Jesus. Escudo para os que nele crêem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar de pé, nós já vamos finalizar. Que essa palavra possa encontrar abrigo no seu coração. Ainda dá tempo. Se no trajeto, se no caminho você perdeu alguma coisa importante, ou está perdendo, ainda dá tempo. Lute. Lute pelo seu filho. Lute pela sua filha. Lute pelos seus pais. Lute pelo seu casamento. Lute pela sua vida